Olá, gente boa. Olhe, mais um papo de êxito. Gente que já chegou lá e que ajuda aqueles que estão no caminho da carreira. Trouxe uma pessoa aqui hoje sensacional, que eu conheci no Open Mind, em uma das sessões de networking dessa plataforma de relacionamento. E lá é local de gente, olha, interessante, não de gente interesseira. Eu criei uma relação com essa pessoa muito legal por duas coisas. Uma, pelo conteúdo que ela traz, e outra, pela facilidade de se relacionar. Mas sem muitas delongas, vamos aqui à vinheta que vocês vão saber quem é esse papo de êxito de hoje. Estou aqui com Fernando Manfio. Fernando, quem é Fernando por Fernando mesmo? E muito obrigado por você estar aqui e aceitar meu convite. Esse homem, que eu consegui, foi quase que um milagre, para conseguir a agenda dele e encaixar para começar o ano direito, olha, mandando bem para vocês que estão nos assistindo. Obrigado. Um prazer demais estar aqui, Genésio, estar com você. Como eu disse algumas vezes para você, me promove muita alegria, né, no nosso podcast. Essa foi uma palavra que nos definiu, né? Muito sentimento, muita conexão e muita alegria. Então é muito bom estar aqui com você, né? É um grande prazer, é um orgulho estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho. E foi um grande prazer que o Open Mind deu para mim, né? Um grande presente te conhecer. E desde o começo a gente já está ligado, né? A gente está conectado, exatamente. Porque a gente tem uma intenção muito próxima, né, Genésio? Ajudar as pessoas a construírem seu caminho, né? Nós dois temos essa intenção clara, né? E o Fernando por Fernando mesmo? Fernando mesmo é um mistério, né? Talvez seja um mistério que eu esteja, de fato, tentando descobrir, né? Eu acho que isso eu já me defini várias vezes, de muitas formas. E sempre dei as caras. Depois você vai me cobrar que eu falei isso, mas não sou isso, né? Olha, Fernando, engenheiro civil ou eu sou de engenheiro produção? De produção. Engenheiro de produção. E é gestor de risco e decisões. Vamos falar primeiro do risco. E aí, deu uma mudança. E eu sempre, quando identifico uma pessoa para aqui, é justamente para tocar na carreira das pessoas, que nada é definitivo e nada é eterno. Então, Fernando deu uma virada assim, gestor de risco, um homem conhecido no mercado sobre isso, deve ter dado não a muita gente, não é, Fernando? Lhe doía ou não? Gestão de risco foi minha carreira inteira, praticamente dos 20 por 35 anos. Não vou falar de idade, né? Não, por uns uns 30 a 35 anos. Não tem idade, não tem vivência. Faz um pouco tempo, é verdade, não tem idade, tem vivência. Gostei da sua fala, queridinha. Então, assim, eu trabalho sempre, né, com previsão de resultados de risco. É muito matemático, muito lógico, né? Que tem a ver com a minha engenharia. Mas sempre com uma paixão por trás, né? Risco do quê? Risco de confiar, risco de crédito, né? E crédito é uma relação entre duas entidades, né? Entre o ser humano e outro ser humano. E a gente esquece disso, né? A gente acha que crédito é dinheiro, que crédito é empréstimo, mas o movimento de crédito, que significa confiança, é uma relação entre duas entidades. É isso que eu trago desde o começo para as empresas. Não é uma empresa concedendo dinheiro para um cliente, né? Para um cliente. É dois humanos, né? Por trás da empresa também tem seres humanos. E o empréstimo vai para um ser humano. Como é que a gente, então, estuda essas duas entidades, né? Então, acho é interessante olhar para dessa forma. E aí, depois, você cai numa área que sai da lógica, né? Da lógica da engenharia. E aí, eu quero lhe introduzir, aí você que está assistindo, que você deve estar assim, o que é que Genésio está com tanto mistério com isso? Ele é o mistério, mas o assunto não. E no perfil dele tem assim, ó, gestor de risco e decisões, palestrante, escritor e fundador da Go On e idealizador do movimento Move On. Isso. Pronunciei certo? Várias coisas, sim, perfeito. Perfeito. Então eu queria assim, como é que sai de risco? E o que é isso, decisões? Todo o processo foi acontecendo ao longo da minha vida. Então, eu começo desenhando modelagem estatística, né? Então, são decisões de risco, decisões para conceder ou não crédito, né? O quanto você merece crédito, quanto você não merece, que é o score de crédito que hoje todo mundo conhece. Então, Perfeito. eu comecei desta forma, passei a vida nessa carreira, né? Em paralelo a isso, tenho uma vida pessoal, né? E essa vida pessoal teve
Com 20 e poucos anos eu saí do Brasil, fui trabalhar em Londres, na Europa, e lá eu tive uma questão muito forte que mudou totalmente a minha vida, né? Eu percebi que eu estava com HIV e eu comecei a perder peso, etc e tal, e para mim o próximo passo era a morte. Naquela época não tinha cura, né? Então, eu acho que quando eu olhei para isso, eu entrei num choque e à medida que eu fui me curando, mudando hábitos, mudando decisões que eu tomava na minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha mais poder do que eu achava em mim mesmo. E também comecei a perceber que eu precisava fazer, de alguma forma, traduzir aquela experiência de vida, porque para mim, eu sou um milagre aqui hoje, né? Eu estou com 64, então assim, eu sou um milagre de pensar que com 28 eu estava bem mal, né? Então, eu comecei a olhar para isso de outra forma, mas vamos continuar. Mas você continuou, quer dizer, mesmo aí com essa mudança que você teve, você continuou na gestão de crédito? Sim, na gestão de risco, na gestão de risco, perdão. Eu voltei para o Brasil, aí entre bancos, Citibank, Itaú, papapá, continuei no crédito, até um certo momento que eu decidi largar as empresas, corporações e criar minha consultoria, que é a consultoria Go On que você citou. Perfeito. Né? Então, isso sempre... De risco, de análise de risco? De risco, isso. Perfeito. E isso sempre com esse olhar de eu preciso viver intensamente aquilo que eu preciso colocar no mundo, né? Então, não dava para fazer as mesmas coisas nas corporações, porque tinha um monte de gente querendo mandar. Então, quando eu criei a minha consultoria, eu falei, vou fazer crédito do meu jeito. Já era um pouco do Decidologia chegando, que hoje a gente já vai falar. Então, fiquei 18 anos nessa consultoria, vendi minha consultoria para a FICO, uma multinacional, e depois dessa venda, eu definitivamente decidi mergulhar num pouco do que eu acho que é uma das coisas mais importantes do mundo, é entender como o ser humano, profissional, líder, toma decisões. Mas você entrou na neurociência, estudando? Entrei em neurociência, psicologia, antroposofia, entrei em trilhões de estudos para conseguir entender como que eu poderia trazer para o mundo uma forma mais consciente de tomar decisões. Então... A gente, eu e Fernando, a gente já teve algumas pontos de conexões de conhecimento. E vai sair uma parceria em breve, vai ser um produto aí com essa dupla aqui. E aí, a primeira vez que eu vi Fernando no Check Hands... Vai ser surpresa para mim também, viu? Não tô sabendo não. Decidologia, eu vou no Google, boto lá, decidologia. É a ciência e a arte de tomar decisões conscientes, transformando autoconhecimento em alta performance. Autor, Fernando Manfio. Aí eu digo, caramba, é um neologismo ou é uma ciência mesmo? Como é que você criou esse tema decidologia? Eu comecei a observar, Genésio, a minha própria vida, ou seja, as minhas ineficiências. De novo, por causa daquele trauma anterior, o medo era parte da minha vida, né? O tempo todo era medo, medo, medo. Daí comecei a entender que eu era gerenciado pelo medo. E comecei a observar isso em mim e nas pessoas. Comecei a observar nos projetos que a gente entregava de consultoria, que muita gente falava que ia fazer uma coisa, mas não fazia. Pedia um contrato, pedia um projeto, a gente colocava o projeto no ar, mas não implantava. Né? Tinha escolhas de tecnologias que não eram as melhores. Gerenciavam pessoas de uma maneira estranha. Né? E você trabalha com isso, então assim, segui uma quantidade de desperdícios enormes. Daí caiu na minha mão uma frase poderosíssima de Tartan Tulku, que é o meu mestre de yoga e tal. Estava escrito assim, ele falou assim, Genésio, o ser humano está disposto a ir para a guerra por uma causa, e até abrir mão das suas vidas por uma causa, mas não está disposto a abrir mão das causas do seu sofrimento. Caramba. Eu falei, pô, como assim, vou para a guerra? E olhava assim, realmente as pessoas vão para briga na rua, não vão? Vai. Às vezes abrir mão da vida. Da vida. Por uma causa. Por uma causa. Que Futebol, causa é essa? Aí, tudo então, isso. que causa é essa? Pergunto eu. E aí sim, mas não estão abertas a abrir mão das causas do seu sofrimento. Eu comecei a perguntar que essas causas. E eu percebi que essas causas são basicamente o medo. Né? O medo em suas várias formatações. Então, o medo feito de vergonha, o medo feito de ira, o medo feito de vítima, né? O vitimismo. Então, tudo isso aí começava a compensar. Quer dizer, por que uma pessoa que está ali dentro do carro e bateu o carro vai querer se matar brigando? Adianta alguma coisa? Bateu o carro, vamos resolver o carro que bateu. Mas não é assim. Né? Por que uma pessoa entra numa reunião e começa a discutir com o outro quando o outro não concorda com a opinião dela? Não, mas ele pode não concordar, é um direito dele. Porque ela se sente agredida, ela se sente vítima.
né? Ela tem medo de não ser reconhecida. Né? No caso da batida, talvez é porque o outro foi o algoz, então eu sou a vítima. E aí eu atuo como vítima. Então eu comecei a estudar essas paradas todas de medo, vitimismo, de tudo que aconteceu na nossa vida. Observei a minha vida e comecei a transformar a minha vida. De fato, se você olhar para a minha foto, quando eu escrevi meu livro, O Risco Nosso de Cada Dia, sobre gestão de crédito, que eu já falo um pouco de ser humano e tal. Se você olhar para a minha foto do Risco Nosso de Cada Dia, você vai falar, aquela pessoa tem 64, né? E essa aqui tem os 40 que tinha aquela lá. Perfeito. Né? Eu virei a minha vida, Genésio, virei totalmente, né? Você vai ver que eu tenho uma cara até de mais doente e tal. Eu virei, transformei minha vida. Como? Com esse processo de decisões, né? Olhando para isso, mas por que isso? Por que aquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí criei disso uma arte, um que eu chamo hoje de um estudo de decidologia. Mas o seu comportamento do ser humano, vamos lá, o comportamento do ser humano diário, dentro da sua rotina ou do seu cotidiano, que eu gosto de diferenciar muito isso, interfere no processo decisório? No processo decisório, para mim, né, pelos meus estudos, você falou assim, é lógico, tem muita lógica, né? Porque a nossa mente, ela está cheia de informações. E quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pega informações do corpo, da mente e do ambiente. Né? Então, são milhões de informações aqui para a gente tomar uma decisão. Você já toma uma decisão no ambiente que, se fosse outro ambiente, você não tomava. Né? Então, por exemplo, chega o cara que quer brigar com todo mundo. Ele chega na festa da criança, do filho dele, e briga com todo mundo. Uma hora que chega no bar, cheio de homem fortão desse tamanho, não vai brigar com todo mundo. Então, a decisão é diferente. Depende do ambiente, não é? Porque entram outras variáveis. Né? Entram outras variáveis. Então, eu comecei a estudar isso. Que variáveis estão na minha decisão? E você consegue perceber. Aos poucos, quando você é treinado, e por isso o bootcamp lá semana que vem, você começa a ser treinado para isso. Eu explique aí esse parênteses aí, nessa aí, o bootcamp, né? Não, o bootcamp é uma imersão. É uma imersão para a gente entender como que é esse processo decisório. Né? Tá. E transformar ele no processo decisivo. Quando eu falo decisivo, é no sentido de uma decisão que pauta a prosperidade, que pauta o bem, que pauta a ética, né, que pauta... Isso é imersão com pessoas que querem entender esse processo? Isso. Ou é uma qualificação em alguma coisa? Por enquanto não, é uma imersão para as pessoas que querem entender esse processo para praticar na própria vida. Né? Então, perfeito. É uma imersão mesmo assim de entendimento, de clareza. O que aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça com as outras pessoas. Elas abrirem e falarem, uau, olha só, eu estou sendo vítima de mim mesmo. Eu não sou vítima do mundo. Né? Porque se você for pensar, né? Até faço uma brincadeira. Não existe algoz no mundo, né? Não existe algoz. Existe a vítima que ataca. Porque quando você vai para o bandido lá, que está na cadeia, que matou 5 criancinhas, pegando uma coisa grave, hein? Se você perguntar para ele, mas por que você matou 5 criancinhas? O que ele vai falar? Ah, você não sabe a minha vida, você não sabe a vida que eu passei, você não sabe como que meu pai e minha mãe eram comigo. Já se colocou como vítima, então ele matou as criancinhas porque a vida dele foi ruim. Foi ruim. Então, a minha vida pode ter sido ruim, mas isso não me dá o direito de matar a criancinha. Né? Então, eu acho que quando a gente se coloca como vítima, a gente destrói todo o nosso potencial. Né? E quando você vai tomar decisão e você começa a perceber, nossa, estou me colocando como vítima aqui. Estou com medo eu não estou confiando em mim aqui. Eu estou com medo de não ser aprovado aqui. Eu estou com vergonha daquilo. Eu começo a perceber essas variáveis rodando, muda tudo. Entendeu? Fernando, eu vou aqui, você fez uma viagem, fez eu mergulhar aqui. Num mar de dúvida disso aí. A pessoa materialista e a pessoa que tem espiritualidade, tem diferenças nesse processo? Eu imagino que a pessoa, mas isso por hipótese, né? Mas assim, a pessoa mais, pelos próprios nomes, a pessoa que busca mais conhecer, porque para mim que é espiritualidade, né? Antes de falar. Para mim espiritualidade é autoconhecimento. É você se conhecer, porque se você chegar no espírito, pronto, você já é... Para mim espiritualidade é esse lugar de autoconhecimento, de amor, enfim, de conexão com todo mundo. Então, óbvio que se você está nessa, você está mais atento a você, está percebendo mais, então certamente entende melhor as decisões que toma. Quem está mais no materialismo, vamos dizer assim, na busca, no medo, naquela busca incessante pelo sucesso a qualquer custo, ou em ser reconhecido, ou em ganhar só dinheiro e dane-se o que está fazendo, aquela pessoa, ela está tóxica, né? Que é o famoso líder tóxico, empreendedor tóxico, funcionário tóxico, né? E vive uma carreira tóxica em função dessa inconsciência de que está sendo dominado pelo medo. Então, a pessoa é má? Não, ninguém é mal ou bem por natureza. Né? Nós somos maior que isso. Não sou mal. Mas eu me comporto mal
ou me comporto bem, Bem, né? Porque eu tenho um certo consciência em mim. E como eu me comporto? Decidindo. Meu comportamento são as decisões. Por isso, decidologia. É o estudo da forma como eu me coloco no mundo. Né? Então, assim, o que é as minhas decisões? É a fotografia de como eu me coloco no mundo. Então, se eu observo seus atos, eu consigo reconhecer um pouco do Genésio. Porque eu sei as decisões que ele toma. Né? Eu estou vendo o Genésio fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Porra, o cara toma umas decisões poderosas. Né? Daí eu começo a perceber quem é o Genésio, sem ele me explicar. Só pelas decisões dele. Pelas decisões. Não é? Fernando, eu já vi você ter 1.500 pessoas ali assistindo em palco, já vi 300, já vi 12 pessoas. E em summits empresariais. E você, inclusive, tem um evento anual. Sim. Disso aí. Como é que você consegue tirar essa posição que, em princípio, decidologia parece algo etéreo, algo não palpável para o mundo empresarial, para que as empresas, por exemplo, se motive ou desperte algum interesse em ouvir sobre decidologia? Muito bom. Bom, esse é o propósito. Você pegou na raiz agora, né? Existe um público que está totalmente cego, certo? Que não adianta mexer, porque já estão ou no poder governamental, ou o poder das empresas. Não, o poder lá, esse poder está tão forte que você não consegue lidar. Existe um público que já é o buscador. Aqueles que já estão buscando autoconhecimento através de diversas ferramentas. Estão buscando aqui essa escada aqui, né? Exato. Isso aqui da carreira. Aqui. E tem um meião, que é a maioria, que não quer fazer mal para ninguém, que está meio que perdido mesmo, que está com muito medo e que toma decisões ruins, né? E às vezes nocivas, pelo medo, mas sem reconhecer o medo. Então tem um mundo aqui. Como é que eu trago isso para as empresas? A mesma coisa acontece na liderança. A mesma coisa acontece nos empregados, nos líderes e nos CEOs. Então, assim, você não pode falar por cargo quem está perdido ou não. Você sabe que tem setores de seres humanos, uns estão perdidos para cá, outros já estão buscando, e tem um meião que precisa ser olhado para falar assim, uau, esse pessoal tem um potencial incrível de eliminar desperdício e sofrimento da vida deles, como diz aquela mensagem. Né? Então, como que ele faz? Ele está esperando que o mundo traga para ele uma solução milagrosa, que um dia, quem sabe, ele aposente. Não vai rolar. Ele vai ter que lutar, né? Arregaçar as mangas. Perfeito. Você vai falar muito disso. Arregaçar as mangas e ir para a guerra. Né? Ir para a guerra, porque é uma guerra mesmo. Guerra contra o quê, Fernando? Guerra contra a nossa inconsciência. Guerra contra o medo. Para a gente poder ter um pouco mais de confiança, de amor, de presença, né, de inteligência, de seguir o passo a passo que você dá lá, milhões de dicas para todo mundo. Aquele passo a passo, né? Você vem lá e explica para as pessoas a diferença entre as palavras, a semântica de várias palavras, que é lindo isso. Isso é decidologia, né? Olha, você está explicando a semântica, você está explicando para elas como usar aquela palavra na próxima decisão que ela vai tomar. Percebe? Perfeito. A hora que você coloca isso é decidologia. Eu fico ressignificando palavras o tempo todo. Então, eu vejo você fazendo, falo assim, é isso que você faz. Ai, desculpa. Você faz decidologia também, né? Porque não é uma coisa minha. Todos nós fazemos de alguma maneira, mas você faz muito bem feito, porque você ressignifica para as pessoas. Perfeito. E, bom, e aí tem setores, você falou esse meião no mundo. E nas empresas também tem essas pessoas. Sim, meião. E essas pessoas, para serem escolhidas para ir para uma qualificação, sendo dentro de um programa de desenvolvimento no tradicional mesmo, isso é identificado por quem acompanha, por líderes, ou seria uma coisa que nasce espontânea das pessoas que se candidatam, por exemplo, a um curso desse? A um curso não, a um workshop, a um treinamento, a um tipo de conscientização, o que seja. Eu acho assim, eu acho que tem os dois lados, né? Tem sempre alguém, por exemplo, se eu estou aqui perdido, você dá um toque e fala assim, mano, você está meio perdido. Aí, esse é o primeiro lado. Então, o líder, né, tem uma função muito poderosa para isso. Se o líder tiver essa atenção. Agora, toma quem, né, o tal do livre-arbítrio. Então, eu digo assim, decidologia é uma viagem do livre-arbítrio à liberdade. Por quê? É livre-arbítrio, ela vai decidir com medo, ou vai decidir com preguiça, ou vai decidir com interesse e curiosidade. Ela que vai decidir. Né? Ela vai ter que comprar isso ou não. E por isso que eu digo, a gente recebeu, quando a gente nasce, a gente recebe o livre-arbítrio. Nasceu, já recebeu.
Só que muita gente confunde por causa do livre, da palavra livre, que livre-arbítrio é que eu faço o que eu quero a hora que eu quiser. Não, não é bem assim. Né? Livre-arbítrio é um presente para você desenvolver até você tomar decisões em liberdade dos seus medos, se libertar dos medos e chegar no amor. Né? Então, para mim, a ferramenta espiritual mais importante é você entender o que é esse livre-arbítrio que nos deram. Será que eu atuo livremente ou será que eu atuo preso nos meus medos, fazendo mal para o mundo e chamo isso de livre-arbítrio? Não é livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, mas você não tem a liberdade total ainda. Então, acho que cada decisão que a gente toma, se a gente observar, Genésio, você vai percebendo, puxa, tomei essa decisão desse jeito aqui. E só mais uma frasezinha, eu acho que o grande empecilho dessa pergunta sua, assim, o grande empecilho de uma pessoa optar voluntariamente por um trabalho desse tipo ou se conhecer é o medo que as pessoas têm de verem as suas sombras. Porque quando elas veem as suas sombras, elas se identificam com as sombras. Então, por exemplo, eu fiz uma coisa ruim no passado, se eu olho para aquilo que eu fiz ruim, eu vou me identificar como uma pessoa ruim. Eu não quero ver esse lado ruim meu. Mas nenhum ser humano tem um lado ruim. É as nossas decisões que são boas ou ruins. Se você tomou uma decisão ruim no passado, hoje você pode ser 100% bom. Então, essa prisão da identificação, sabe? Você está identificado, chamaram você de burro. Pronto, você se identificou. Meu pai falou que eu não era burro, que eu era burro quando eu era criança. Pronto, agora você identificou. Eu sou burro a vida inteira. A vida inteira. Mas é mentira, você não é burro. Trouxe isso para si e levou para a vida inteira. Levou a vida inteira, porque identificou, colou a imagem. O pai jogou uma imagem, você colou naquela imagem, fica com raiva do pai porque falou isso o resto da sua vida, e ainda, né? Então você fala assim, gente, a gente está aberto, a gente é livre para decidir nossa vida. A gente é livre para tomar decisão. Então, o pai fez isso no passado, liberta o papai. Né? Liberta o papai, ele já falou. Por que ele falou? É problema dele, você não sabe a vida que ele teve, não é isso? O que ele falou já era, não precisa de vingar do papai. E você se liberta também. Puta, eu fui ruim com você. Paciência. Você diz que às vezes transforma culturas. Imagina aí que essa cultura seria organizacional, né? Ou Sim. não. Sim? Para enfrentar posições e que traga para ela decisões. Me diga aí a essência dessa sua convicção. Isso para mim foi meio que natural, né? Desde quando eu comecei a criar áreas, eu era amigo de todo mundo, né? Então assim, eu tinha que fazer a questão de criar uma relação de confiança com cada ser humano da minha área. Por isso que eu tenho tantos amigos no mundo financeiro. Porque eu fiz isso, já treinei mais... Eu tive 125 sócios, acredita? Caramba! Na GoOn. E quando a FICO me comprou, a FICO falou assim, vamos guardar uma grana porque você deve ter risco trabalhista. Eu falei, não tenho risco trabalhista. Você pode guardar grana, mas eu não tenho risco trabalhista. Eu falei, mas por que você acha que você não tem? Eu falei, porque os 125 me conhecem. Estava na minha casa, no Natal, no meu aniversário, em algum lugar eles estão. Porque são meus amigos. Eu nunca deixei de ser amigo das pessoas que eu trabalhei. Por quê? Porque eu sempre me interessei por ajudá-las a crescer. Esse é o ponto principal. Isso é bacana. Então, quando eu trago a palavra cultura, eu acho que a cultura é feita das nossas decisões. O que é cultura? É a forma como a gente decide no dia a dia. E muita gente, né, Genésio, fala de cultura. Estava falando isso agora com um amigo meu no almoço. Ele fala assim, o que é cultura? É ownership. Eu falo, o que é ownership? Traduz para o português, que um monte de gente também não entende. Senso de dono. Senso de dono. Bacana, essa palavra é bonita, né? Mas assim, ele é dono? Não. Então o que é senso de dono se ele não é dono? Do que ele é dono? Né? Aí você fala assim, na reunião da empresa tem essas coisas para serem cumpridas. Aí ele vai fazer a reunião dele com o time de liderança dele. Quem é o dono ali? Ele não é o dono. Então, se ele é o dono, ele faz o jeito que quiser. Então fica muito confuso isso, as pessoas ficam com uma ideia de dono, mas não são. Então o senso de dono, eu falei para essa empresa que eu conversei, traduz o senso de dono, assim, você é dono da sua decisão. E essa decisão tem que estar coerente com os valores da empresa. Aí você cria cultura. Você coloca uma cultura na prática ali, que você fala assim, eu estou tomando decisões baseadas nos valores. E qual que é o problema? As pessoas ouvem a cultura, acham linda a cultura, choram com a cultura, vão no fim de semana, faz festa, né? Faz, a cultura, a nova cultura da empresa, né? Nova cultura da empresa. Chega lá, esquece.
Porque ela não está com o valor na decisão Da dela. decisão. Ela não entende. Foi festivo, né? Só. Porque o medo toma conta. O que é o medo? A gente fala assim, mas medo. Ansiedade. Ansiedade é medo. É o medo que a gente quer antecipar coisas. Não é? A gente quer antecipar o que não aconteceu. Eu fico ansioso. Medo. Então, assim, a hora que ela chega na empresa, os medos invisíveis tomam conta das decisões e a cultura morre. Por isso que eu falo para as empresas, vamos mostrar para as pessoas como elas tomam decisões, depois você cria cultura em cima disso, é diferente. Ela tem que concordar com essa cultura. Né? Porque a hora que você lê a lista da cultura, você está falando de coisas assim, normais do ser humano. Um ser humano em estado consciente, ele vai ter valor, ele vai cumprir os prazos, ele vai tratar bem os liderados, vai falar com os pares sem irritabilidade. Isso é natural do ser humano. Então a gente está querendo botar regra porque é natural nosso. Com decidologia eu faço o contrário. Eu vou lá e falo assim, olha, a regra não vou te explicar, porque você sabe muito bem como se comportar. O lance é o que te impede de se comportar. E isso são os invisíveis das decisões. É invertir o processo. Eu vou trazer aqui uma metáfora, né? Boa. Antigamente a gente podia fazer muitas brincadeiras, mas hoje tem que fazer com cuidado. Mas eu tive um colega que estava na reunião, ele tinha muito medo de decidir. Era assim sempre. Às vezes deixava o tempo decidir por ele. Deixava o negócio em cima da mesa. Quando chegava alguém para servir cafezinho, ainda naquele tempo não tinha lá o cofre que todo mundo vai lá na bancada e pega, tinha que servir o cafezinho. Ela perguntava, o senhor quer com açúcar ou sem açúcar? E ele dizia, tenho que decidir agora? Quer dizer, aquele ali ele não gosta de decidir. Eu não sei se era por medo. E eu tenho uma questão. A pessoa não decide por 3, eu sempre trouxe para mim, me esclareça se eu estou errado, se eu estou certo, ou então a gente gerar uma conversa aqui, vamos para o debate. A pessoa não decide porque tem medo do resultado, por falta de domínio, que vai gerar o medo, claro, que ele não toma a decisão, porque eu não tenho domínio e não vou tomar a decisão. E o outro, como esse rapaz do café, que quer empurrar tudo de barriga para que as coisas aconteçam sem ele. Isso tem a ver alguma... Você citou 3 formas de medos diferentes, percebeu? Foi? É. Você falou, ele tem medo, ou ele tem medo de não saber, ou ele tem medo de decidir na hora. De novo, os medos, é que a gente chama de outros nomes, né? O medo pode ser vergonha, pode ser medo de ser reprovado, pode ser não se sentir preparado para aquilo, pode ser um monte de então medo. É medo né? mesmo. Tudo está num pouco do medo, porque assim, quando ele não decide, acho que a gente falou isso no nosso podcast, quando ele não decide, ele está decidindo. Ele que decidiu não decidir. Verdade. Não é? Não existe não decidir. Não, livre-arbítrio não tem como. Não tem. Livre-arbítrio é obrigatório. Ele deu, né, recebeu o livre-arbítrio. Decidiu não decidir. Ele decidiu não decidir. Por que ele decidiu não decidir? Porque ele não quis enfrentar a situação. Por quê? Por que ele não pediu ajuda? Não é? Por que ele não chamou alguém para contribuir com ele? E a decisão de mandar no trânsito um conflito no trânsito, o cara fez uma barbeiragem lá, aqui em São Paulo, de baiano, o cara é um baiano ali dirigindo, mas não é assim não, viu? Esse é folclore. E aí, eu posso dizer porque eu sou baiano, viu, gente? E você manda ele para aquele lugar, toma a decisão de mandar para aquele lugar, que não leva a nada, mas... Foi a sua inteligência artificial que gritou interna, né? Que eu chamo de IA dentro da gente. É o medo... já cospe, você não teve aquele minutinho de falar de peneira, o medo já agrediu, você sentiu ofendido, agredido, imediatamente é a reação animal. Mas aí não é medo. É uma reação animal. É uma reação animal, tá. Porque se ele tivesse o medo, ele não diria, ele não faria nada. Ele seria racional ou então por medo, não vou mandar aquele cara não porque ele é muito forte. Então, aí a gente entra na semântica do medo, que ela é complexa, mas assim, o cara, por exemplo, está se sentindo, se ele faz isso é porque, no mínimo, veio a raiva. A outra coisa que pode ter vindo é a sensação de humilhação, né? Então, assim, se eu não mostrar quem eu sou, né? Quem sou eu? Se eu não consigo nem olhar no espelho depois. Então, medo de ver suas fragilidades. Aí entra um pouco de medo também, né? O medo de ver suas fragilidades, o medo de aceitar a coisa que acabou de acontecer. Então, tem várias questões. E isso que eu digo, assim, medo tem várias formas de falar. Então, rejeição, para mim, tem muito a ver com medo. Né? Então, quando ele briga no trânsito, né? Aliás, eu começo uma das minhas palestras assim, eu acho que eu te falei.
Você está lá dirigindo bonitinho. Eu acho que eu vi, Lembra eu estava dessa? nessa palestra, eu estava nessa. Por Você isso que eu lhe tava nessa. perguntei, por isso que eu lhe perguntei isso aí. Está dirigindo bonitinho, chega alguém e te fecha. Né? Aí a pessoa te xinga, te fecha, te xinga e ela tá errada. Aí você xinga, o Genésio abre aquela e xinga o outro. Eu falo, Genésio, por que você xingou o outro? Aí você fala, ué, você não viu que ele me fechou? Não, eu vi que ele te fechou, mas a minha pergunta é diferente, é por que você gritou com o outro? Mas, Manfio, você é maluco? Ele me xingou também. Não, Genésio, não. Eu entendi, eu vi toda a cena, mas a pergunta é por que você xingou o outro? Porque eu decidi xingar. Porque você decidiu xingar o outro. E por que você decidiu xingar o outro? Aí você vai ver. Porque eu não consegui controlar minha irritabilidade, porque eu fiquei com muito medo e aí acabei descontando no outro, porque me senti humilhado, seja o que for. Você vai perceber que é uma carência nossa. Porque uma pessoa de bom, sei lá, está totalmente consciente, aconteceu aquele negócio, ela quer resolver. Então, o que acontece? A hora que você decide dessa forma, xingando de volta, você perdeu a sua intenção. Porque a sua intenção qual que é? É brigar no mundo? Não, sua intenção é passar... Você não quer guerra no mundo. Você quer paz no mundo. Mas a hora que o cara brigou com você e guerreou com você, você pegou e foi lá e devolveu. E começa a guerra. Então, assim, se eu quero paz, eu preciso estar em paz. Como eu não estou em paz, eu estou em guerra comigo mesmo, eu guerrei com o outro. Perfeito. Agora, Fernando, qual é o gatilho? Percebe? É lógica. É lógica. Tem lógica. É matemática. É matemático. Me diga assim, qual é o gatilho para um CEO perceber que um determinado time ou uma determinada liderança, que consequentemente passa para seus liderados, algum sintoma de que precisa de um trabalho em relação a tomar decisões? Então, eu acho que o primeiro sintoma é, assim, resultados, né? Mas, assim, se você olhar, tem tantos desperdícios invisíveis que a gente mede porque a gente nunca foi diferente. Por exemplo, uma pessoa faz um trabalho, por exemplo, a pessoa não medita, ela chega lá e trabalha 7 horas por dia. Se ela meditasse de manhã, talvez ela fosse trabalhar 7 horas e construir o dobro. O cara estaria em paz. Mas isso não é mensurável, né? Então, o resultado é uma das questões. A outra, obviamente, são as avaliações que a RH tem de como essas pessoas estão se sentindo em termos de saúde mental, de saúde física, como é que está o ambiente, né? Outra, eu diria, pede para o CEO passar um pouquinho, bem calminho, tenta conversar com as pessoas, de olhar para o olho delas, e vai perceber quanto medo tem ali ou não, né? O que é quase impossível de você pedir para alguém fazer isso, né? Porque ali na hora do CEO está todo mundo, né, rindo. Não necessariamente é verdade. Ele podia olhar rapidinho para trás para ver se as pessoas, depois que ele saiu, começaram a falar alguma coisa. Mas acho que assim, tem uma percepção humana de você perceber como as pessoas estão, tem avaliações e tem resultado, né? E a outra coisa é testa um trabalho desse. Pronto. Testa, pega um grupo e testa. Eu já vi isso acontecendo, minha empresa está voando, minha área está voando. Por quê? Porque diminuiu o atrito mental, diminuiu um monte de sofrimentos no sentido de desperdício, diminuiu a irritabilidade, aumentou a presença, entendeu? Diminuiu o estresse. Então, se aquela toxicidade que existe hoje de estresse, um querendo agradar o outro, diminui violentamente, as pessoas estão mais naturais. Porque você agrada naturalmente quando você é uma pessoa Isso curiosa. pode acontecer fruto de um workshop que você trabalha isso? Pode acontecer até sozinho na casa dele se ele estudar, né? Mas pode acontecer no workshop, trabalho. É uma questão, de novo, é uma decisão de cada ser humano de querer olhar para si e olhar para como ele se comporta no mundo. É uma decisão, né? Tem gente que não quer ver. É o que eu te falei, muita gente que não vê, que morre de medo de se identificar com isso. Ah, então eu sou uma pessoa ruim. Não, não é. Né? As pessoas todas têm a possibilidade de se tornar, a partir da hora que quiser, de transformar a sua vida. Não é? E as pessoas não vão ter medo de se expor em um programa sobre esse comportamento da decidologia? Olha, medo de expor... medo de se expor, né? Medo de se expor é bem interessante, porque assim, chega uma hora na vida que você liga o F, né? Como no meu caso, eu não tenho medo de me expor, falo do HIV, falo do meu casamento gay e tudo mais, porque eu não tô mais nem aí. Quando eu era moleque... Isso é liberdade? Eu me libertei dos meus medos de falar. Perfeito. Vamos dizer assim. Então eu me sinto mais livre sendo eu falando o que eu acho que eu tenho que falar. Só que é óbvio que nem todo mundo está preparado para ouvir. Então você corre esse risco. Tem gente que não está preparado. Hoje o mundo está mais preparado para ouvir o que eu estou falando. Eu nunca escondi, mas também nunca falei. Agora eu falo. Eu falo por quê?
Eu falo porque eu quero dar exemplo de que minha vida não foi essas flores todas que muita gente pode pensar. Né? Eu quase morri aos 28, então muita gente tem essas histórias. Só que essas histórias deveriam servir para nos fazer maiores, né? Nos fazer mais inteligentes, né? Não me colocar como vítima, não é por aí. Então, eu acho que o medo de se expor acontece, então ele tem que ser feito cada um do seu jeito, se respeitando, mas uma mínima coisa que é a minha recomendação, você pode não querer se expor pros outros, beleza. Isso não é um grande problema. Ajuda a se expor para os outros, mas não é um grande problema. Mas o lance é quando você não se expõe para você mesmo. Você fica mentindo para você mesmo. Você não quer ver que você fez aquilo. Então, poxa, você está fazendo uma coisa ruim, por exemplo, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seja o que for, ou no trabalho. Isso tem nexo aí com a necessidade do autoconhecimento? Total, né? A pessoa tem medo de ver que está brigando com o outro. Então ela não fala para ela, fala assim, eu estou brigando com o outro porque ele me xingou. Porque ele é ruim. Porque ele é um chefe tóxico. Agora a gente classifica chefe, né? Tem um grupinho ali todo tóxico que vai lá que classifica o chefe tóxico. Mas peraí, quem é tóxico? É o grupinho que classificou ele ou é ele? Por que você está chamando o cara de tóxico? Né? Tem que entender um pouco isso, porque às vezes a gente despeja a nossa toxicidade no outro. Então é interessante você perceber que tem gente que está se escondendo de si mesmo. Eu vou puxar aqui um tema de uma informação que você me deu agora. Com 28 anos, você era uma geração ponta nessa época. E hoje nós temos 25% da força de trabalho são as pessoas da geração Z. Sim. Essa geração já traz a maturidade para despertar isso ou nem passa por isso? Olha, de novo, eu não sei, eu acho que tem lá os três pilares lá, as 3 divisões, né? Tem gente que nunca vai olhar, tem gente que já está olhando e os meião. Que tem aí? Eu fiz uma vez, foi uma experiência muito interessante. Eu tinha uma casa em Atibaia, muito grande, e eu alugava de fim de semana. E aí, eu acho que você até viu a casa uma vez. E lá, uma vez, foi um monte de influencers. Eles alugaram a casa por 5 dias para fazer vídeos. E esses influencers tinham de média de 16 a 25 anos. Eu falei, eu vou testar a brincadeira. Chamei tinha umas 20 crianças, uns meninos, né, lá. Falei, gente, vocês querem uma palestra minha? Eu falo sobre decisões, vai ajudar vocês na vida. Eu falei assim. Na hora, eles falaram, a gente quer. Primeiro eu esperava uma reação absurda. Aí a gente foi para a sala. Fiquei 3 horas falando com eles. Os olhinhos assim, ó. Uma menina depois sentou, quis falar mais, porque pensou em umas coisas da família, não sei o quê, porque você mexe. Quando a pessoa começa a se trabalhar, você mexe com as pessoas. Isso. Aí eu fui dando suporte 1 a 1. Então, eu acho assim, eu fui dar aula também para uns meninos de tecnologia, ciência de dados, eles têm muita lógica. Então, a hora que eu fui falando da lógica das decisões, como é que a decisão acontece, eles entenderam rapidinho. Aí chegou um que falou no final dos 2 meses comigo, esse cara ficou com um grupo, né? Sabe uma coisa? Uma das principais coisas que aconteceu comigo é que eu perdi o medo de ser pai. Porque o pai tem que ser perfeito, não é isso? É. E a gente não é perfeito. Não é e a gente perfeito. tem medo de não ser perfeito. Claro, o pai não é perfeito porque ele está aprendendo junto. No primeiro filho, ele está aprendendo a ser pai e o primeiro filho está aprendendo a ser filho também, né? Com ele. Aí você pensa assim, cara, quando uma pessoa está dentro do trabalho, pensa assim, com medo de ser pai e a filha está nascendo, ele está totalmente dentro do trabalho? Não, né? Ele tá morrendo de medo, pensando o que vai acontecer. Será que ele é bom? Será que ele não é bom? Aí ele para de trabalhar. Ai, vem a imagem da filha que vai chegar. Era assim. De repente, a hora que ele perdeu o medo de ser pai, ele focou no trabalho. Porque não tinha mais medo para lidar. Né? Tem o medo natural, enfim. Mas ele diminuiu. Vamos dizer assim que não é que perdeu o medo, mas diminuiu o medo. Ele passou a trabalhar muito mais focado. E aí o chefe elogiou. Mas perder o medo de ser pai tem a ver com o trabalho total, porque ele leva o medo de ser pai para dentro da função dele. Perfeito. E aí ele está perdido ali dentro, pensando na filha, pensando o que vai fazer, que ele vai errar, como é que vai ser, como é que ele vai ser, enfim, whatever. Mas se libertou. Achei ótimo. Foi uma experiência boa. E com essa, foi o pessoal dessa geração, né? Da geração 20 e Z. poucos. Geração Z até 29 anos, 30. Eu tá aí adoro na- trabalhar com na geração Z. interferência. É Acho que eles isso têm aí. essa lógica.
E eu acho que os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade. A geração Z não tem medo de perguntar. Esse é o grande diferencial deles em relação à minha geração e talvez um pouco da sua também. E de questionar, que tinha medo né? de questionar. Isso, É o eu medo de gosto perguntar disso. e o questionamento. Porque o questionamento às vezes é interpretado como indisciplina. Pois é. E não é, porque a pessoa quer se aprofundar. É questionar porque quer se aprofundar, né? Sabe quem fica bravo com questionamento? Quem não sabe a resposta pra dar. É verdade. Não é? Aí o cara. O chefe não sabe a fica resposta. emparedado. Para de perguntar, para de perguntar. Não é? Para. E aí. Fica bravo com o outro. Por que você pergunta? Eu não vou, vai me expor. Fernando, nós estamos começando o ano, né? 26. Um mundo de transformações alocadas e numa velocidade tremenda aí. E que muitas vezes as pessoas têm medo do que vem pela frente. Seja pelo lado político, seja pelas diferenças e confrontos de ideias que está tendo, as polarizações. Vi uma estatística no início do ano passado, de 24, que dizia que 25% das cadeiras estavam vagas de CEO ou dos C-levels, porque as pessoas tinham medo de mudar com a perspectiva. O que é que você vê de que habilidades as pessoas que estão no caminho da carreira aí deveriam desenvolver ou ter mais foco para esse ano e os próximos? Olha, 35 mil decisões por dia a gente toma segundo Harvard, lembra disso? E Harvard mediu 66%. Tem várias pesquisas. Eu fiquei sabendo disso na apresentação que você fez. 66% não levam o melhor resultado. Então, 66% dos nossos CEOs não estão indo para o melhor resultado, pelo menos, né? Então, assim, eu acho que se alguém me fala assim, qual a primeira característica que faz você, por exemplo, ser um bom líder, que eu me considero um bom líder, eu falo, a primeira coisa é autoconhecimento. Primeira coisa. Se você não se conhece, não adianta você aprender um monte de outras coisas, né? Então, a primeira coisa é autoconhecimento. Né? E tem gente que já se conhece naturalmente, né? Aí é crença de várias vidas, seja o que for, a maturidade, né? O lance do tempo vertical que eu aprendi lá na Bahia, porque eu falei assim, quanto tempo falta para chegar em Itacaré? Aí o rapaz falou, 1h40 de relógio. Aí eu falei, mano, que resposta sensacional. Porque o que é 1h40? É nada, eu vou continuar aqui presente. Né? Isso é difícil, essa imagem, né? No relógio vai dar 1h40. Mas eu continuo aqui presente, né? O tempo não passa, né? Passa, a gente envelhece, não é que o tempo passa, o tempo é o tempo. E eu chamo isso de tempo vertical, cada um tem seu nível de maturidade, né? Tem gente que nasce muito madura, tem CEOs que já se conhecem por natureza, porque quem fala em autoconhecimento não quer dizer que a pessoa fez muito curso, não é nada disso não, às vezes a pessoa se conhece, ponto, né? Então eu acho que primeiro é o autoconhecimento, para depois buscar os conhecimentos externos. É muito parecido com a teoria U, né? A teoria U tem um lance de você, a primeira coisa que você faz é imergir, né? Dentro de você. Primeira coisa, né? Você abre a sua mente, abre o seu coração e abre a sua vontade. Na hora que você abriu a mente, abriu o coração e abriu a vontade, então você passa para construir um novo mundo, né? E a nossa vida é de construir um novo mundo todo dia, concorda? Todo dia tem mudança e a cresce assustadoramente e para mim é de uma forma que vai provocar para os seres humanos muito mais autoconhecimento. Vai sobrar o quê para o ser humano, me fala? Se não for a humanidade dele. Porque tudo que é repetitivo o IA está fazendo. Então você recomenda a primeira habilidade que autoconhecimento. Tendo essa habilidade de se expressar, de se comunicar, daí vem um monte de outras. De outra, mas essa é importante. Primeiro tem que se Depende conhecer. do cargo daí de cada um, né? Logo no início você estudou muitas coisas e eu sei que você se aprofundou na teoria U. Me diga rapidamente onde a teoria U influencia na decisão e por que que você se aprofundou na teoria U. Eu vou dar um passo atrás, né? Eu sou engenheiro e estatístico, então eu comecei com isso. E quando eu comecei a modelar, eu modelava fórmulas matemáticas para decidir comportamento humano. Aí já nasceu uma coisa, como uma matemática pode prever comportamento humano, né? Então, no crédito isso é muito comum. Isso já me intrigava um pouquinho. Aí eu comecei a estudar, entrei para um grupo espiritual, tal, não sei o quê, e falei para o mestre uma vez,
olha, eu tô aqui fazendo esse trabalho com você porque eu acho que a tua espiritualidade é totalmente matemática. Ele falou assim, mas o universo é matemático. Espiritualidade é matemática. A matemática está por trás de tudo, né? A lógica, que existe uma lógica. Enfim, falou isso. Aí eu continuei estudando. Fui estudar antroposofia, que fala do pensar, sentir, agir, que é do Rudolf Steiner. Fiz coach, fiz vários cursos, enfim, um monte de curso de ser humano entender. E de repente caiu na minha mão essa teoria U. Fui fazer um curso de teoria U. E eu me apaixonei porque ela traz um método muito claro, né? Ela traz esse método que eu falei que é uma descida para dentro do U, né? Você desce, Isso. então, dentro de você, entra Depois no isso. lugar de abundância e presença para subir, para criar o novo. Porque para a gente criar o novo, a gente precisa se despir do velho, não é? Perfeito. Você se despir do que não serve. Mas se eu vou me Tirar despedir as de tudo, amarras, não, né? coisas que são boas, deixa aqui, né? Isso. Mas tem coisas que são muito ruins. Inclui culpas, né? Não consegue se perdoar, não consegue perdoar o outro. Raivas antigas, vergonhas antigas. É para deixar embora isso aí. É para você poder brilhar. Então, todo esse processo, no meu trabalho, é uma espiral. Você começa, por exemplo, eu estou com vergonha agora de tirar roupa. Depois você perde vergonha de tirar roupa, agora tem vergonha de falar em público. Aí você perde essa vergonha de falar em público, agora tem vergonha... Depende da área da vida, você está num estado. Então, a teoria é legal porque ela traz para todo momento de suas decisões esse processo de libertação, sabe? Você aprende a confiar em você, entra na presença e se liberta. Eu digo assim, a presença... Isso é a descida. Isso é a descida E e depois na você subida. sobe criando. Perfeito. Porque você cria livre dos medos, das ineficiências, dos sofrimentos desnecessários. Você sai livre disso, teoricamente, né? Cada rodada que você faz, você sai um pouquinho mais Interessante. livre. No meu canal eu tive que me livrar de várias coisas. O medo. Sim. O medo de errar, o medo de não decorar um texto. E aí fui assim, minimizando essas coisas. Para aí veio o processo de criação do canal e está resultando aqui no Papo de Êxito com isso aqui, com pessoas. Mas agora, você observa o que você fez? Você parou pelo medo? Não. Então. Não. Então eu digo assim, imagina que o medo é o sal e a água é a abundância, né? Aí você joga o sal, ali, o sal é o medo, você joga o sal num pouquinho de água, você vai comer, está salgada, né? O que você vai fazer? Tirar a água, ou seja, parar de fazer? Não. Você continua fazendo, botando água, até que tem tanta água que o sal, que salga, já vai perdendo o sabor, não é isso? Então, se você quer fazer alguma coisa, de fato, transformar a sua vida, coloca mais amor, mais água, mais prática, mais coragem. Faltando para o mundo empresarial, mais prática. Mais coragem, mais prática, mais interesse, mais curiosidade, que os seus medos vão diminuindo em proporção. Você vai sempre ter medo, talvez, como diz o Steven Pressfield, um livro maravilhoso, né? A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Não é a arte da guerra. Não. É a Guerra da Arte. O que ele fala? Da resistência. Recomendado aí para os nossos... Recomendadíssimo. A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Ele fala dessa resistência, que é o nosso medo, né? Ele fala dessa resistência. Ele fala assim, essa resistência, ela é o portal para a sua evolução. Porque se você está lá de boa lá e cantando, você precisa encontrar um cara mais difícil para você falar. A hora que você percebe, não estou afim mais de fazer o papo de eles, porque assim, não tem mais pessoas que me provocam. Não, você quer gente que te provoca. Porque você cresce assim, sempre foi assim, certo? Você é um capoeirista, sempre foi assim. É através da luta que você cresce. Não é isso? Não... Exatamente. Então, assim, fizemos o episódio de capoeira. De capoeira, comigo, aí ele ganhou o livro aqui, mandaram o livro aí. Olha aqui. Maravilha. Então, assim, a hora que você olha para isso, você fala, poxa, essa evolução contínua tem que ser feita através do quê? Eu não posso parar. Então, muita gente quer se curar, sabe? Para se curar, um dia que eu me curar da minha vergonha, eu vou fazer palestra. Não! Vai para palestra morrendo de vergonha. Mas eu posso fazer besteira. Calcula o risco. Né? Calcula o risco. Calcula o risco e faça besteira. Isso é a gestão de riscos. Né? Calcula o risco e faça besteira. Porque você merece poder fazer besteira. Você merece. E depois você vai basteiramente. Dizem que os grandes atores entram com 90 anos de prática, sei lá, 80, 70 anos de prática, aos 90 anos, continuam entrando e às vezes até vomita antes de entrar no palco. O medo talvez nunca vai te largar, porque ele faz parte dessa coisa mais protetiva humana. Só que é protetora, né? Mas assim, o medo psicológico é uma coisa e o medo saudável é outra. Então, o que não é saudável? Não é saudável você ter medo de fazer uma palestra que não vai impactar em nada na sua vida, só vai treinar. Então vai lá treinar, né?
Então, você fez, o que você fez? Colocou água, hoje você não tem mais nem medo. Diluiu. E tem uns que te dão frio na barriga. Tem. Espero que não tenha sido eu. Fernando, olha, tem uma certa vez, eu vou pedir uma vinheta daqui a pouco, da cera. Eu fui buscar inspiração no Oceano Vermelho, na mudança para o Oceano Azul, onde você faz uma mudança e você junta essas palavras em inglês, em português ela deu o acrônimo cera. E eu encontrei essa lata de cera um dia. E aí levei para casa essa lata de cera e depois revelou o que era da cera, que é... Passa a vinheta, por favor. Viu aí, Fernando, a vinheta? Olha, o que é que eu quero saber? Qual é a sua cera atualmente? Você disse que se libertou de muitas coisas, mas qual é a sua cera? Vamos começar pelo C. C de criar. O que eu estou criando? O que é que você quer criar? Eu quero criar... Poxa vida, eu quero criar um mundo mais feliz. Isso é muito utópico, né? Eu quero criar menos sofrimento, é isso. Perfeito. E o A de aumento, não, o E de eliminar. O que é que você quer eliminar hoje na sua vida, na sua carreira? Seus medos. Meus medos. Ainda tem? Opa! Sempre tem. Sempre tem. E o R, o que é que você quer reduzir? O que eu quero reduzir? Olha, câmera no olho Eu dele. quero reduzir, eu acho que é a certa resistência para esse trabalho de ideologia. Ou você está falando em mim? Não, você quer reduzir? Não, reduzir nas pessoas a resistência. Por esse trabalho. Perfeito. Porque a maior parte das pessoas não entende, não quer entender e é o que eu quero trazer para o mundo e não vou desistir. Então, será que as pessoas não veem praticidade nisso? Será? Talvez as pessoas tenham medo de se olhar, não é isso? Você acha que está por trás de mais coisas, não é isso? Eu acho que é medo. É medo. É medo de perder o status quo, o conforto. Então é você reduzir a rejeição, seria Isso. a rejeição a um trabalho desse tipo. Eu estou trabalhando nisso, estou mudando forma de falar, tudo, mas é uma... E o A de aumentar, o que é que você quer? Aumentar impacto. Essa é fácil. Aumentar impacto. Impacto com o quê? Ver mais pessoas como você, sorrindo, fazendo bem, né? Conscientes, gente boa. Ver mais Genésios no mundo. Boa, muito obrigado. Fernando, qual é a sua mensagem para as pessoas que nos assistem, nos acompanham, o Carreira no Topo e o Papo de Êxito para esse ano de 2026? A minha mensagem é que você não sabe, talvez, o tamanho do poder que você tem dentro de você para realizar todas essas dicas que o Genésio faz aqui. E seria muito interessante você perceber isso dentro de você, eliminar essas monte dessas cortinas e brilhar mais, porque você não precisa buscar brilho fora, o brilho já existe, né, na gente. E a gente está muitas vezes buscando o brilho fora, então confia que você tem muito brilho. Hoje a gente precisa mais eliminar a sujeira. É isso só. Percebe a sujeira e elimina. Fernando, muito obrigado por esse papo de êxito maravilhoso, eu que agradeço. Espetacular. Eu que agradeço. Que faz a gente pensar, trabalha, insulta até a nossa mente, tá? Insulta até a nossa mente pra gente fazer e refletir. Gente, não saia, porque, olha, desse papo aqui eu consegui tirar 5 lições aprendidas aqui com essa conversa, com esse diálogo. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros. E se tiver, comente aí. Se você encontrou outras lições aprendidas, comente aí aqui no YouTube. E se gostou, dê o like. Olha, eu sou Genésio Lemos Couto. Não tenho idade, temos vivência. Vivência. Até o próximo vídeo. Show de bola, irmão.